Pessoal, eu vou citar aqui para vocês mais algumas diferenças aqui que tem entre o Joomla 1.5 e o, no caso, 1.7. Veja que eu nem passei pelo 1.6, né? Estou indo já direto de uma bem estável já para 1.7, tá ok? E eu até coloquei aqui, organizei aqui algumas diferenças aqui, só para ficar mais fácil. Por exemplo, grupos de usuários. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de botar aqui, a parte de mídias, né? Enviar mais de um, para mim explicar para vocês aqui. Então, olha só, grupos de usuários, por exemplo, professores e controle de acesso personalizáveis. Então, pessoal, lá na versão 1.5, nós tínhamos um grupo aqui de usuários, era aqueles lá e pronto. Deixa eu acessar aqui de novo, eu estou no online, né? Olha só, vejo que aqui nós tínhamos um grupo de usuários aqui, certo? Administrar usuários, e nós tínhamos, era isso aqui e pronto. Aqui nós, quando fôssemos, por exemplo, criar um novo usuário, nós tínhamos aqui um grupo de usuários, e era isso daqui mesmo, tá ok? Agora você consegue trabalhar de uma forma melhor. Tu consegue, por exemplo, usuários, criar grupos de usuários. Por exemplo, vamos gerenciar um usuário. Veja que para começar, se for criar aqui um novo usuário, você vai ver que já modifica um pouquinho aqui a forma de selecionar. Veja que tu marca aqui quais que tu quer, tu marca desta maneira aqui, enquanto que na outra versão tu conseguia pegar uma opção apenas aqui. Veja que agora tu já tem a opção de selecionar várias possibilidades aqui, certo? Isso é uma característica bem interessante, mas uma coisa que é muito legal é o fato de você poder criar um grupo de usuários personalizado. Por exemplo, você vem aqui, eu quero criar um novo grupo, certo? Tu pode criar um novo nível de acesso. Vamos criar um novo grupo aqui, por exemplo, eu tenho aqui um grupo de usuários aqui, que vai ser um grupo de usuários do tipo alunos, certo? Alunos, então, ele é do tipo público, certo? Mas eu vou ter, por exemplo, aqui ó, alunos, aqui ó, que é do tipo público, tá certo? Aí eu posso ter também, por exemplo, um usuário aqui. Veja que nós estamos aqui, deixa eu adicionar um novo grupo aqui. Eu vou criar um novo grupo aqui de, por exemplo, professores. E professores serão, por exemplo, autores, certo? Vamos salvar e fechar aqui. Veja que eu tenho aqui então agora, aqui ó, professores que são do mesmo nível aqui do grupo de autores. Olha só, então tu personaliza isso daqui. Na hora de você criar um novo usuário aqui, por exemplo, na hora de criar um novo usuário aqui, um usuário Neri, né, alguma coisa assim, tu já estará definindo, então poderá definir que se é um aluno, se é um professor, tá certo? Então olha só que tu tem algumas possibilidades a mais que você não tinha na versão 1.5, tá ok? O que mais? Agendamento de módulos. Uma coisa interessante que também modificou, por exemplo, vamos pegar aqui, cancelar aqui. Quando você criava um módulo aqui, administrar módulo, então quando você criasse aqui um módulo qualquer aqui, de estatística, fonte de notícias, um módulo de pesquisa aqui, então ao criar isso aqui, você não tinha a possibilidade, por exemplo, de colocar um início e fim para ele, certo? Agora tu já tem a possibilidade também, na hora de você criar um módulo, então tanto faz você ir lá por lá ou ir por aqui, ó, gerenciamento de módulos. Então veja que na hora de você criar um novo módulo, então veja que aqui está ainda na versão em inglês, né? Tu poderia colocar aqui para português e daí ficaria de repente mais fácil para você, tá ok? Então você tem aqui qualquer módulo que você queira colocar aqui, certo? Qualquer módulo que você for colocar aqui dentro, você vai ter uma opção aqui de início e fim, certo? Então, por exemplo, se você fosse fazer que nem eu fiz aqui no meu site, veja que eu tenho aqui um módulo de pesquisa, certo? Aqui, ó, indique um curso. Eu poderia estar definindo aqui um início e fim automaticamente. Então, o teu controle sobre a aplicação fica mais fácil porque você não vai precisar, eu tenho que ir lá
tal dia porque insera a promoção, preciso tirar aquele artigo, enfim. Pode deixar que o próprio sistema vai fazer isso automático para ti. Então isso te dá uma facilidade assim muito grande na hora de você estar trabalhando com o Joomla, porque são características que facilitam a vida do programador, tá ok, pessoal? Então essa é uma característica que eu achei muito bacana. Mídias, enviar mais de um. Então uma característica que eu achei interessante, porque vejo que quando eu fiz isso daqui, olha a quantidade de artigos que foram criados. Então, para cada um deles, vejo que nós temos lá as suas imagens. Então, para cada um deles tem as suas imagens aqui embaixo, certo? Então, se eu tivesse que enviar essas imagens por aqui, né, veja que se eu tivesse que enviar essas imagens por aqui, eu tinha que enviar arquivo por arquivo. Então, é claro que eu fiz via FTP, onde peguei a pastinha, joguei lá para dentro e deu para a bola, tá certo? Mas em situações que tu precisa enviar 3, 4 fotos, 3, 4 arquivos, certo? Se você for enviar por aqui, você tem que enviar vídeo por vídeo, tá, pessoal? Então tu vai ter que fazer um por um, selecionar e enviar. Então aqui no Joomla 1.7 isso facilitou muito a nossa vida, né? Porque dali a pouco o usuário não tem acesso ao FTP, né? Um usuário comum lá que está sem acesso ao FTP, então você poderia estar fazendo esse gerenciamento aqui de mídia de uma forma bem mais simplificada. Vemos aqui em gerenciamento de mídia. Na hora de você enviar aqui arquivos, você pode estar enviando aqui mais de um arquivo. Então, essa é uma característica bem bacana que tu pode estar enviando aí mais de um arquivo para dentro dele, tá ok? E mais uma outra característica aqui, eu ainda sinceramente prefiro fazer via FTP, porque eu, como sempre trabalho com muitas imagens, eu vou lá, copio a pasta e deu para a bola. Então fica para mim, fica mais prático dessa forma. Mas se tiver que fazer isso aí, já vai facilitar. Então, outra coisa que modificou, não tem seções, certo? Somente categorias com possibilidade de subcategorias e artigos. Então, essa é uma outra diferença, assim, bem significativa. Veja que aqui a gente trabalhava com as seções, né? Nós tínhamos aqui as seções, que na verdade ficava bastante, não vou dizer complexo, mas aí era um pouquinho mais trabalhoso para o cara administrar tudo isso aqui. Eram seções, eram artigos, eram categorias, né? Então às vezes o camarada poderia se perder. Então aqui veja que não tem mais seções, né? Veja que aqui é somente categorias, certo? Somente categorias, e você pode estar criando uma subcategoria também para dentro de uma seção, tá ok? Vem aqui, criou uma categoria aqui, vídeo aulas aqui, criou uma categoria aqui de vídeo aulas, certo? Bota aqui se tu quiser colocar alguma informação aqui, vídeo aulas, salva, beleza? Pronto, criou a categoria. Depois você pode estar trabalhando então com esta categoria aqui, os artigos ficou mais simplificado. Eu acho que ficou assim mais simplificado então nessa parte aqui, tá ok? O que mais que poderia aqui? Vários temas num só portal. Tu pode ter uma parte do teu sistema, do teu portal, por exemplo, tem uma partezinha aqui que usa um tema, aí tem uma outra parte, um outro menu lá que usa um outro tema. Então essa é uma característica interessante que você pode estar trabalhando aí com mais de um tema no mesmo portal, tá ok, pessoal? Apenas algumas diferençazinhas aqui para vocês entenderem um pouquinho mais as diferenças. Eu achei bem significativa aqui a parte dos usuários, né, desse controle dos usuários, do grupo de usuários que você tem, que é personalizado. A parte dos módulos eu achei interessante, que facilita a parte administrativa. Então você vai lá, cria e determina quando inicia, quando termina e deu para a bola. Então tu não precisa dormir pensando, se agendando, porque no tal dia tu vai ter que ir lá e modificar, certo? A parte de sessões também modificou. Enfim, são coisas que no teu dia a dia, se você trabalha com isso,
você vai estar implementando, vai estar modificando, testando e vendo que na verdade são diferenças que são simples e que as demais diferenças você mesmo vai conseguir estar modificando, entendendo, percebendo sem maiores problemas, tá bom? Então na nossa próxima vídeo aula continua, um abraço e tchau!